Mundial produziu um choque filosófico gigantesco. Muitos intelectuais europeus acreditavam, antes de 1914, que a humanidade estava caminhando para progresso racional contínuo. Mais ciência, mais tecnologia, mais civilização. A guerra destruiu parte dessa crença. Milhões morreram usando justamente as tecnologias produzidas pela modernidade industrial. Os filósofos reagiram de maneiras muito diferentes. Alguns defenderam a guerra no começo. Outros passaram a vê-la como prova do fracasso moral da civilização europeia. Um dos casos mais famosos foi Bertrand Russell. Ele criticou fortemente a guerra e o nacionalismo. Russell argumentava que os governos manipulavam populações por propaganda patriótica e medo. Para ele, a guerra mostrava como sociedades modernas podiam agir irracionalmente, mesmo sendo tecnologicamente avançadas. Ele acabou preso por posições pacifistas. Já Friedrich Nietzsche não viveu a guerra, porque morreu em 1900. Mas suas ideias foram usadas, muitas vezes de forma distorcida, por nacionalistas alemães. Alguns interpretaram conceitos como vontade de poder como defesa da guerra e da dominação. Só que isso é epistemologicamente problemático. Nietzsche criticava nacionalismo de massa e antissemitismo em vários textos. Houve apropriações ideológicas posteriores de sua obra. Sigmund Freud ficou profundamente abalado. A guerra influenciou sua visão pessimista da natureza humana. Depois do conflito, Freud desenvolveu mais fortemente a ideia de impulsos destrutivos humanos, culminando na noção de pulsão de morte. Para ele, a civilização não eliminava a agressividade, apenas a reprimia parcialmente. Martin Heidegger serviu indiretamente no contexto militar alemão e interpretou a crise europeia como sinal de alienação espiritual da modernidade técnica. Mais tarde, ele desenvolveria críticas profundas à tecnologia industrial moderna. Mas há um problema ético importante. Heidegger posteriormente se associou ao nazismo, o que gera enorme debate sobre a relação entre sua filosofia e política. Ludwig Wittgenstein literalmente combateu na guerra. Ele serviu no exército austro-húngaro. Em trincheiras e posições de artilharia, começou a escrever partes do Tratados Lógico-Filosóficos. A experiência extrema da morte influenciou sua ideia de que certos aspectos da existência, ética, sentido da vida, morte, não podiam ser plenamente expressos pela linguagem lógica. Oswald Spengler interpretou a guerra como sinal do declínio da civilização ocidental. In The Decline of the West, ele defendia que civilizações nasceriam, cresceriam e morreriam como organismos históricos. A guerra seria sintoma de decadência cultural europeia. Entre marxistas, houve divisões enormes. Vladimir Lenin interpretou a guerra como resultado inevitável do imperialismo capitalista. Para Lenin, potências industriais disputavam colônias, mercados e recursos. A guerra não seria acidente, mas consequência estrutural do capitalismo internacional. Rosa Luxemburg também denunciou a guerra como massacre imperialista. Ela criticou partidos socialistas europeus por apoiarem seus próprios governos nacionais, em vez de defender internacionalismo operário. Ao mesmo tempo, alguns intelectuais inicialmente glorificaram a guerra. Certos nacionalistas e futuristas italianos, como Filippo Tommaso Marinetti, chamavam a guerra de higiene do mundo, acreditando que destruiria sociedades antigas e criaria uma modernidade mais forte. Depois das trincheiras reais, muitos abandonaram esse romantismo rapidamente. A guerra também influenciou profundamente o existencialismo posterior. Embora Jean-Paul Sartre ainda fosse jovem durante a guerra, o trauma europeu coletivo abriu caminho para filosofias focadas em absurdo, angústia, liberdade e fragilidade humana. Do ponto de vista epistemológico, a Primeira Guerra destruiu parcialmente 3 crenças fortes do século XIX: que ciência automaticamente produz progresso moral, que racionalidade econômica impede guerras grandes, que civilização europeia era intrinsecamente superior e estável. A guerra mostrou que sociedades altamente industrializadas podiam produzir destruição em escala inédita, usando química, engenharia, medicina e burocracia moderna. Também houve crise na própria ideia de verdade. Propaganda estatal, censura e manipulação de massas cresceram muito durante a guerra. Isso influenciou estudos posteriores sobre ideologia, linguagem e poder político. Em resumo, muitos filósofos passaram a enxergar a Primeira Guerra como falência moral da Europa, crise da modernidade, produto do imperialismo industrial, evidência da irracionalidade humana, ruptura psicológica da civilização ocidental.
E existe uma ironia histórica forte nisso. A Europa acreditava estar no auge da razão científica em 1914. Poucos anos depois, estava coberta de gás tóxico, trincheiras e milhões de mortos. Fontes acadêmicas e historiográficas: The Sleepwalkers, The First World War, Modernity and the Holocaust, Cambridge University Press, Estudos sobre Filosofia e Trauma da Primeira Guerra, Oxford University Press, História Intelectual Europeia do século XX, Journal of the History of Ideas, European Journal of Political Theory, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Enfim, é basicamente isso. Fique em paz com o logo.